Povo de Deus, graça e paz. Deixa eu ver se meu fone tá certinho aqui, peraí. Acho que tá, hein? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor Deus nos concede. E mais uma terça-feira para nós orarmos a Bíblia. Coisa boa. Bom dia, Anne Silva. Jesus te abençoe. Beth, bom dia. Rocio Neves, bom dia. Bom dia, senhor Moreira, dona Clarice. Fernanda, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Joneia. Jesus te abençoe. Vamos chegando, vamos chegando. Temos mais um dia que o Senhor Deus nos fez. E a palavra de Deus diz que esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Pensa aí no motivo de alegria. Bom dia, dona Vilma. Graça e paz. Temos motivos para nos alegrar, né? Muitos. Quem gosta de um clima um pouquinho mais fresquinho, acordou feliz hoje. Hoje está mais fresco. Ontem esses dias estava fazendo um calor. Graças a Deus agora deu uma refrescadinha. Bom dia, dona Vilma. Bom dia Clarice. Bom dia, senhor Moreira. Bom dia, Fernanda. Vamos chegando. Terça-feira, abril já começou. Parece que março foi um mês longo, mas passou, graças a Deus. E abril vai ser maior, né? Que abril tem 5 finais de semana. Bom dia, Elias. Então é um mês que vai esticar aí mais do que o normal. Bom dia, Renata. Jesus te abençoe. Bom dia. Muito bem. Cadê o povo, gente? Tem que chegar mais gente aí. Hoje é terça-feira, dia de oração, de leitura bíblica, de devocional. Ó, nós estamos precisando fazer mais uma semana de oração como aquela que nós fizemos. Vamos animar para mais uma? Quem sabe agora em abril a gente escolhe uma semana para fazermos de novo. Bom dia, Eliane. Bom dia, Miriam. Bom dia, Jesus te abençoe. Precisamos orar com certeza. Gostamos de lembrar sempre a frase do puritano Matthew Henry, que fala que toda vez que Deus quer fazer uma coisa boa na igreja, Ele leva a igreja para orar. Vamos sim, vai ser bom demais, Fernanda. Outra semana de oração. Lembrando que nós temos essa semana feriado de Páscoa. Bom dia, Vanessa. E nós temos programações da igreja. Sexta-feira, uma mensagem aí online no nosso canal do YouTube. Domingo pela manhã, 7 horas da manhã, o culto da ressurreição. Louvor a Deus, adoração, palavra e um café da manhã comunitário, um café da manhã abençoado para que nós possamos ter um tempo bom de comunhão. Lembre-se de orar por isso. Ore pela programação da noite. Trio Tris estará conosco. Vamos orar por isso também. E em maio tem acampamento. Se você ainda não se inscreveu, entrar no site da Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, você vai encontrar todas as informações necessárias. Bom dia, Ju Souza. Seja bem-vinda. E lá também você pode fazer a sua inscrição. 26, 27 e 28 de maio, último final de semana de maio, acampamento da Pousada do Rei. Nós, Deus assim permitir, estaremos lá por um tempo de comunhão, de palavra, de edificação, matando a saudade do que é ficar juntos de uma forma mais intensa em acampamento. Lembre-se de orar por isso também. Vamos orar por hoje, vamos orar por essa semana. Essa semana tem feriado, para alguns aí um dia de descanso, poder refazer as energias, para outros encontro com a família, familiares que
venham no feriado passar uns dias aqui. Para alguns, um tempo de passeio, vão poder sair e desfrutar de alguns outros lugares. Vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus nos dê uma semana alegre, uma semana abençoada e que esse feriado seja também um tempo tranquilo para nós. Jeane, bom dia. Jesus te abençoe. Feche seus olhos aí, se puder, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deitamos, ó Deus, e logo pegamos o sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar seguros. Acordamos porque o Senhor nos sustenta. Em tudo dependemos de Ti, ó Pai. E mais uma vez, colocamos esse dia, essa semana, nas Tuas mãos, ó Pai. Lembramos que teremos um tempo de feriado. Ó Deus, isso talvez para muitos é um tempo de encontrar familiares, de viajar. Pedimos, Deus, que o Senhor guarde cada família, cada pessoa, Deus, agora está conosco aqui. Ó Deus, nas suas viagens, nas suas idas e vindas, aqueles também que virão, que o Senhor os traga em segurança. Oramos pelas programações da igreja, Deus, de Páscoa, de acampamento. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós cremos na bondade e na misericórdia do Senhor e pedimos que o Senhor guarde o Teu povo. E que Deus, o Senhor, encoraje o Seu povo a juntos, ó Deus, louvarmos o Senhor, juntos, ó Deus, buscarmos esse tempo de comunhão, de edificação, ó Deus, de aprendizado da Tua palavra. Nós possamos ter alegria em nos reunir, ó Pai, e que tudo que fizermos ali glorifique o Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso acampamento, ó Deus, sobre o tempo que estaremos juntos ali naquele lugar, que o Senhor nos alegre, o Senhor cria, ó Deus, lembranças preciosas, edificantes na vida das crianças, na vida dos adolescentes da nossa igreja, Senhor. Que eles possam levar esse tempo, ó Deus, essas memórias no seu coração, marcarem a sua vida, Pai, e criarem, Deus, os laços mais profundos com outros amigos ali na igreja, com os seus pais, com os irmãos, e possam, ó Deus, crescer amando, Deus, o povo do Senhor, amando o Senhor, a Tua palavra. Abençoe, Deus, o nosso tempo aqui de leitura, de meditação. Fale conosco, ó Deus, nos ilumine os olhos também e direcione as nossas orações em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você pode, a qualquer momento, colocar aqui o seu pedido de oração. Nós vamos anotá-lo e orar por todos no final, tá bom? Bom dia, Cíntia. Jesus te abençoe. Bom dia, Didi Rosa. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Então, você pode compartilhar o seu pedido de oração aqui também, que no final nós vamos orar juntos. Nós temos os motivos de oração que a Bíblia nos dá. Por isso que essa terça-feira chama Orando a Bíblia. A Bíblia nos ensina a orar. Nós vemos orações de homens e mulheres de Deus que oram, que oram e que nos ensinam a orar. E também motivos de oração que a Bíblia nos dá para orar. Bom dia, Cíntia. Muito bom. E nós estamos lendo no Antigo Testamento um livro que é um pouco negligenciado, porque parece ser um livro melancólico até no nome, Lamentações. E ainda estamos no capítulo 1, lendo aí alguns blocos do capítulo 1. Eu queria ler com você do verso 16 ao 22, o final do capítulo, é a última parte do capítulo 1 de Lamentações, que nos dá aqui algumas direções para orarmos. Olha só que interessante. Você vai perceber que mesmo em meio ao lamento, mesmo em meio a uma oração, uma palavra de tristeza, nós podemos aprender lições preciosas para a nossa vida e para como nós devemos orar. Bom, fica atento aí, leia comigo aí. Lamentações 1, 16 a 22. Diz assim: por essas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu.
Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor, a respeito de Jacó, que os seus vizinhos, o Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou imunda, coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos morreram na cidade quando estavam à procura de mantimento, para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita e meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos, aqui dentro, a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos, que souberam da minha desgraça, se alegraram, porque tu fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciastes, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze como eles fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalece. Bom dia, Carlão. Bom dia, André. Deus abençoe vocês. Olha só, parece um texto de tristeza, de lamentação, que não tem muito o que a gente pensar, falar, mas tem umas coisas muito preciosas aqui nesse texto. Lembra do contexto, né? Israel foi levada cativa pela Babilônia. Bom dia, Eunice. Jesus te abençoe. Os que ficaram em grande destruição, pobreza e miséria. Bom dia, Flávia. Jesus abençoe sua vida. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Eles estavam totalmente expostos, porque os muros da cidade foram destruídos, o templo foi queimado. Eles estavam ali totalmente entregues à sorte dos inimigos. Mas além de ter isso, eles também estavam sendo zombados e humilhados. Então era uma situação muito, muito humilhante, muito depressiva. E essa parte aqui da fala de Jeremias é como se fosse a cidade falando, a cidade clamando, a cidade orando a Deus. E tem algumas etapas dessa oração aqui que são para nós muito importantes, que são para nós interessantes, para nós aprendermos tanto a nos relacionarmos com Deus em todo tempo, como no tempo de calamidade, no tempo de tristeza, no tempo onde nós estamos colhendo frutos do nosso pecado. Às vezes, nós sofremos porque Deus permite que passemos por provações, para que nos aproximemos mais dele, que refinemos a nossa fé. Às vezes, nós passamos por calamidades porque estamos colhendo o fruto do nosso próprio pecado, e não como uma condenação final de Deus sobre nós, mas como uma forma também de Deus nos chamar de volta para ele. Deus nos mostrar o amargo fruto do pecado e nos fazer voltar para a sua presença. É isso que Jeremias está colocando aqui na sua lamentação. Bom dia, Giselda, bem-vinda, Jesus te abençoe. Olha que legal esse aprendizado que nós podemos ter com essa situação tão triste. E Deus escreve essas coisas tristes na Bíblia para serem didáticas para nós podermos aprender com exemplo e não com a prática. Você não precisa provar uma erva amarga para saber que ela é amarga, se outras pessoas já provaram e falaram com você que ela é amarga. Você não precisa bater a sua cara contra a parede para saber que a parede é dura e seu nariz é mole e vai quebrar seu nariz. Quando outras pessoas já fizeram isso, já quebraram literalmente a cara. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que falharam para que nós possamos aprender e não precisemos falhar também. É só olhar para isso. O pastor Wayne Cordeiro tem um livro chamado Divine Mentors, Mentores Divinos, que ele ensina que a Bíblia
está cheia de exemplos para nos ensinar. São mentores, são mestres, que a Bíblia colocou que você precisa aprender com eles. Ele falou que certa vez, quando ele estava assim numa situação de tentação, bom dia, Mônica, bom dia, Deus te abençoe. Num lugar longe de casa, com uma moça assim o assediando, ele lembra que viu José passando desnudo pelo salão e chamando ele para correr atrás dele. Aí ele lembrou da história de José com a mulher de Potifar e correu também. Então nós temos exemplos na Bíblia para aprendermos e para vencermos as dificuldades. Bom dia, Nauriceia, Jesus te abençoe. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a orar experimentando a restauração de Deus, experimentando o avivamento, experimentamos o renovo, a reforma espiritual que nós precisamos. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa miséria. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão clara da situação lamentável que nós estamos nela. A cidade fala no versículo 16, os meus olhos choram. Por que eles choram? Porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim, os meus filhos isolados porque o inimigo prevaleceu. Ou seja, situação de derrota. Bom dia, Arlete, Deus te abençoe. Situação de derrota. Os vizinhos, aqui o Consolador não é Deus não, tá? Os vizinhos que deveriam consolá-los não estavam fazendo isso, pelo contrário, se afastaram deles. Por quê? Porque se Deus puniu desse jeito essa cidade, eu é que não vou querer misturar com eles. Bom dia, Sandra, Jesus te abençoe. E é assim, tá? Quando nós caímos, quando nós estamos bem, todos os amigos nos cercam, mas quando nós caímos, a maioria vai embora. Porque ninguém quer ficar perto de alguém que está enfrentando dificuldades, passando por um tempo de provação. Então, o Consolador se afastou deles. O inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem console. Ninguém tem misericórdia de Sião. Ninguém quer ajudar Sião. O Senhor ordenou a respeito de Jacó. Isso não é só uma questão humana. Deus está por trás disso. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que seus vizinhos se tornem seus inimigos. Que os seus vizinhos fiquem em oposição a eles. Porque para eles Jerusalém se tornou coisa imunda, detestável, repugnante. Então o profeta, ele está narrando aqui a real situação da cidade, o estado de miséria em que eles se encontravam. E por isso o choro, e por isso o lamento. Inimigos venceram, eles foram derrotados mesmo. Os amigos se afastaram, consoladores não existiam. Os seus jovens morriam desfalecidos porque o inimigo prevaleceu e todos olhavam para eles como algo repugnante. A primeira coisa que eles fazem aqui nessa oração é reconhecer o seu estado de miséria. Para experimentar uma restauração, para experimentar um avivamento, a igreja, o povo, eu e você, precisamos reconhecer a nossa miséria. Para você tratar a sua saúde, primeiro você precisa reconhecer que você está doente. E aí você vai ao médico. Enquanto você relutar, enquanto você falar, não, é só uma dorzinha. Enquanto você falar, não, é só um cansaço. Enquanto você falar, é só um resfriadinho aqui, logo passa. Enquanto você não assumir que a enfermidade já tomou suas entranhas, já penetrou nos seus ossos, já desfaleceu as suas forças, já incapacitou a sua ação, não há cura. Não há esperança de renovação, você não concorda? Você primeiro precisa reconhecer. E talvez a gente sofra de um problema. É que nós vivemos em tempos que, apesar das dificuldades, apesar das questões financeiras e econômicas do país, nós somos cercados de benesses, nós somos cercados de coisas boas. Nós moramos num país próspero, é um país que enfrenta corrupção, enfrenta problemas econômicos graves, mas nós vivemos num país próspero. Se você empreender, se você tentar, você consegue produzir, você consegue avançar.
Nós temos muitas coisas boas. Você vai no supermercado, você consegue comprar um pão, você consegue comprar uma roupa, você tem acesso à informação. Por mais difícil que seja a sua situação, você tem aí um celular, você tem uma internet móvel, você consegue ter acesso a conhecimento. Nós vivemos uma situação aparentemente boa. E essa situação aparentemente boa, que para alguns ainda é melhor. Alguns de vocês aí têm casa, carros, bom salário, boas roupas. E quando nós temos todas essas coisas ao nosso redor, elas muitas vezes maqueiam a miséria que nós nos encontramos nela. É como a semente plantada em meio aos espinhos. Ela cresce, mas os cuidados desse mundo a sufocam e ela deixa de frutificar. Você vai à igreja, nós temos lá um templo, pessoal que canta, a pregação, você leva seus filhos, você volta para casa, você toca a sua vida, e nós maquiamos às vezes uma situação que parece que está tudo bem. Está tudo bem. Mas sabe como você percebe a miséria que nós nos encontramos nela? A calamidade que nós vivemos nela? Bom dia, CMSB 2. Quando você começa a ler a Bíblia. Aí você vê que andar com Deus é muito mais do que nós experimentamos. Que homens que andaram com Deus abriram o mar. Mulheres que andaram com Deus tiveram poder de vencer enfermidades. Homens que andaram com Deus tiveram força da fraqueza, derrotaram exércitos. Homens e mulheres que andaram com Deus, mesmo sendo pobres e oprimidos, pregaram o Evangelho para o mundo inteiro. Viram milagres acontecer, oravam e a terra tremia. Oravam e cadeias se abriam. Cantavam louvores, milagres aconteciam. Aí você olha para a história. Bom dia, Diego. Bom dia, Raíssa. Bom dia, dona Débora. Deus abençoe a vida de vocês. Aí você olha para a história da igreja. Você vê homens e mulheres que enfrentaram governos, enfrentaram oposição. Bom dia, Andréia. Que viveram grandes avivamentos espirituais e formaram uma geração. Aí você olha para nós, que nossa vida espiritual é muito pobre perto desses grandes homens. Aí você olha para a nossa vida e vê que o nosso maior sonho é ter uma casa boa, um apartamento bom, um sítio, uma casa na praia, aposentar com a sonhada estabilidade financeira, formar os filhos. Esse é o nosso sonho. São as nossas metas. A igreja não tem poder, a igreja não vê mais coisas grandiosas acontecendo, a igreja não influencia mais a sociedade, os crentes são ridicularizados, toda sorte de heresia, de aberrações, de bizarrice tomando forma dentro da igreja brasileira, pessoas sem nenhum compromisso com a palavra de Deus se tornando influenciadores dos crentes. Nossa situação também é miserável. Nossa situação também é deplorável. Nós precisamos reconhecer que nossa vida de oração é ridícula, que nossa vida devocional é fragilíssima, que nosso compromisso com o Evangelho e com o Senhor Jesus é frágil. Enquanto nós não reconhecemos o nosso estado de miséria, não há esperança de cura para nós. Não há esperança de renovo. Nós precisamos orar por isso. Para que Deus abra os nossos olhos, tire as escamas dos nossos olhos, como fez com Paulo. Mas aí, outro motivo de oração aqui, outra forma que o profeta ora, está no versículo 18. Ele fala assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. No versículo 20 ele fala também: porque gravemente me rebelei contra ti.
É bom, é legal como ele começa dizendo: o Senhor é justo, porque me rebelei contra ti. Uma vez que a gente reconhece o nosso estado, o segundo passo é confessar o nosso pecado. É reconhecer a nossa participação nisso. É muito fácil falar assim: o povo hoje está difícil, as igrejas hoje não querem nada com Deus. Não, é eu que não quero. O problema do Brasil sou eu. O problema da minha igreja sou eu. O problema da minha casa sou eu. Meu problema sou eu. Eu sou meu maior inimigo. Eu sou quem trabalha contra mim mesmo. Eu sou meu autossabotador. Ele fala assim: o Senhor está certo em mandar o exército contra nós. O Senhor está certo em colocar no coração dos nossos vizinhos que nós somos coisa repugnante. O Senhor é justo. Quem está errado somos nós. É um reconhecimento, é uma confissão. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. No versículo 20, porque gravemente me rebelei contra a sua palavra. Isso aqui não é uma oraçãozinha daquela que nós fazemos num culto, quando fala assim: está na hora da gente confessar os nossos pecados. Aí o Senhor fecha os olhos, muito constrangido, doido para aquela parte acabar, e fala: Senhor, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Isso não é aquele tipo de fala que as pessoas usam para justificar os seus pecados, falando assim: nós somos todos pecadores, né? Nós somos todos pecadores. É como se dissesse assim: eu sei que eu estou pecando aqui, mas você também está, o outro também está, o outro também está, não tem ninguém que peque, então eu estou nivelado com todo mundo, está tudo certo. Não está tudo certo. A palavra de Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. Aqueles que querem viver cheios do Espírito, andem também no Espírito. Aquele que diz crer nele deve também andar como ele andou. Então, se nós reconhecemos a nossa miséria, nós precisamos clamar, orar, confessando a Deus o nosso pecado. Nós precisamos declarar: Senhor, a culpa é minha, o Senhor está certo e eu estou errado. Eu estou errado nisso, nisso e nisso. Às vezes meus filhos são repreendidos por mim, depois de um tempo eles voltam assim: pai, me desculpe. Eu pergunto para eles: desculpe pelo quê? Eles têm que explicar o quê? Eles têm que me mostrar que eles entenderam o que foi que eles fizeram de errado. Eles falam: porque nós fizemos isso, isso e isso. Muito bem. Então vamos orar. Falar com Deus: Deus, simplesmente me perdoe. Meu Deus vai falar: pelo quê? Especificamente pelo quê? E aí a lista é grande. Dona Débora pediu oração pelo irmão que está na UTI. O nome dele é Rui. Vou colocar aqui, viu, Dona Débora? Muito bem. Quem tiver mais pedido de oração pode falar, que nós vamos anotando aqui. Então nós precisamos orar reconhecendo e precisamos orar confessando. E aí, enquanto ele confessa, é que eu falei, a Bíblia dá uns exemplos para a gente não cair no mesmo erro, né? Ele fala assim: escutem todos os povos e vejam a minha dor. As virgens e os meus jovens foram levados para cativeiro. Como se falasse: olhem para mim, olha o que eu estou passando. E olhando, nós podemos aprender o que o pecado faz. Qual que é o fruto do pecado? O salário do pecado é a morte. Chamei os meus amantes e eles me enganaram. Israel pecou em muitos pecados sexuais. Falou assim: cadê os meus amantes agora? Cadê as pessoas com que eu me prostituía? Eles me enganaram. Eles não me trouxeram consolação. Eles não me trouxeram salvação. Era um engano. Os sacerdotes, a religião, a igreja, estava desfalecida porque não tinha nem comida. Tudo foi destruído. E nesse sentido, ele está falando: o pecado devastou a minha vida. Então, eu estou errado mesmo. O Senhor está certo. Deixa eu ver a oração que pediram aqui. A Fernanda pediu oração pela Mia, que iniciou o tratamento com câncer. Vamos orar. Bom dia, Simone, Jesus te abençoe. A Flávia pede oração pela nossa irmã em Cristo, Bia, que perdeu o marido. Vamos orar, viu, Flávia?
A Miriam pede oração pela saúde da família. A Beth, oração pela restauração do casamento da minha prima Kênia. Ok. E Flávia pelo tio. Está fazendo tratamento de câncer também. Vamos orar por esse motivo, gente. Já vamos orar por eles aqui. Só encerrando aqui o texto. Outra oração de clamor. Primeiro, por reconhecer o nosso estado. Segundo, reconhecer o nosso pecado. Confessar o nosso pecado. Segundo, clamor, pedir. A Cíntia, pela Manu, muito resfriada, noite difícil. Quero pedir pela Amanda, que o marido suicidou ontem. Deixa uma filha de 11 meses. Gente, vamos orar para essa família sim, viu, Cíntia? Pela Manu. E pela Amanda. Nos consola essa família. Olha o versículo 20, diz assim: olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita e o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Ouve-se os meus gemidos, mas não tem quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegraram, porque tu os fizeste a cair sobre mim. Então agora, ele sabe da sua miséria, ele reconhece o seu pecado, mas ele ainda clama a Deus. E aí nós aprendemos o poder da fé, o poder do Evangelho, o poder desse Deus que se revela como um Deus misericordioso. Lembra de Jonas? Ele não queria ir para Nínive de jeito nenhum. Por que ele não queria ir para Nínive? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o seu Deus. Ele falou assim: o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso. É capaz de o Senhor ter misericórdia desse povo. Bom dia, Perina. Jesus te abençoe. Você conhece Deus assim? Você tem essa experiência com Deus? Você às vezes está no mais profundo poço do pecado, da destruição, da vergonha, do vexame, da tristeza, do sofrimento. E se você conhece Deus da Bíblia, você ainda ousadamente, absurdamente, mesmo sabendo que você sim é merecedor de toda aquela tristeza, pela fé, a gente consegue olhar para o céu e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Onde eu estou, que Deus te abençoe. Que Deus é esse? Qualquer pessoa falaria assim: cara, agora você está perdido. Mas não, o Deus da Bíblia volta atrás. O Deus da Bíblia estende a mão. Bom dia, Joyce. O Deus que é revelado na Bíblia, o Deus que você conhece na Bíblia, aqui nesse livro, Bíblia, nós vamos ver mais para frente, né? A mudança da chave no capítulo 3, quando ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Até no estado lamentável, lastimável, de profundo pecado como esse, Deus é poderoso para mudar a nossa sorte. Então nós podemos clamar. Eu falei para vocês aqui, o estado espiritual do nosso país é lamentável. Comparado com os homens de Deus e as mulheres de Deus da história e da Bíblia, nós vivemos um período lamentável. Mas agora mesmo, hoje mesmo, nesse tempo, meu e seu, nós podemos ver um grande avivamento espiritual se nós clamarmos pela misericórdia de Deus. Você pode ver uma reviravolta na sua vida se clamar pela misericórdia de Deus. Você pode ver um cenário totalmente desolador no casamento, na saúde, nos projetos, tudo destruído. Você pode ver isso e clamar agora por uma ação sobrenatural de Deus na sua vida
e Deus se compadecer de você, porque é esse Deus que a Bíblia revela. É o Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É o Deus que é longânimo, que é assaz benigno. É o Deus que é tardio em se irar. O Deus que se compraz em abençoar os seus filhos. E o profeta conhecia esse Deus. Ele fala, olha para nós. Olha para nós, Senhor. Não desvia de nós o olhar. Coisa triste é quando alguém que você ama não te olha nos olhos mais. Não te olha na face, evita você. E aí Deus olha e é misericordioso e dá mais uma chance e nos levanta mais uma vez. Você pode clamar, você pode pedir por um milagre na sua vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E para finalizar, esperar. Vamos lembrar? Reconhecer, confessar, clamar e finalmente esperar. Olha o que ele diz no versículo 21. Mas, olha o mas. No meio do versículo 21 tem um mas. Louvado seja Deus pelo mas, pelos poréns, pelos contudo, pelos entretanto que tem na Bíblia. Mas, meu estado é lamentável, a culpa é minha, né? O meu inimigo está me oprimindo, está zombando de mim, mas o Senhor tem uma promessa. O Senhor tem uma palavra de esperança. O salmista se lembra. Quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. O que o salmista, o que o profeta está falando? O Senhor anunciou um dia da vingança. O Senhor anunciou um dia do juízo. O Senhor permitiu que o seu povo fosse oprimido. Mas ele prometeu que um dia ele ia trazer vingança sobre esses que estavam oprimindo ele. Então ele falou, um dia o Senhor vai cumprir a sua promessa. E um dia os meus inimigos que estão zombando de mim agora vão estar na situação que eu estou. O Senhor vai restaurar a minha sorte. E o Senhor vai punir os culpados também. O Senhor vai punir aqueles que fizeram mal contra mim. O dia que o Senhor trouxer aquilo que o Senhor prometeu. Olha o que ele está dizendo. Versículo 22. Venha toda a sua iniquidade à sua presença e faze com eles como fizeste comigo por causa das minhas transgressões. Porque os meus gemidos são muitos, meu coração se desfalece. Olha só. No mais profundo vale da tristeza, o profeta reconhece o pecado, ele confessa o pecado, mas ele clama por uma restauração e ele fala, eu vou esperar, porque o Senhor vai nos restaurar. Eu vou esperar, porque o Senhor vai virar esse jogo. Eu vou esperar, porque o Senhor vai fazer justiça. E o Senhor irá trazer à luz dos seus olhos toda a maldade que tem sido feita contra mim. Esperar não é fácil, especialmente quando nós estamos numa situação humilhante e vergonhosa. Mas é quando nós clamamos a esse Deus, a nossa esperança é renovada. Como é que o profeta podia esperar coisas boas estando naquela situação? Porque ele olhou para Deus, porque ele viu o Deus que ele tinha. Enquanto ele olhava para a calamidade era grande demais. Mas quando ele olhou para Deus, ele viu um Deus que era maior que a calamidade. Então ele passou a ter esperança. Quando você vê algo que é maior que o seu problema, algo que é maior que a sua dificuldade, você renova a sua esperança. É minha oração que Deus renove a sua esperança nessa manhã, ao ver esse Deus glorioso e grandioso que nós temos. E por isso nós podemos clamar. Bom dia, tia Rose. Deus te abençoe. Entrou alguém ali que está cavalo, minha paixão. Não sei quem é, mas seja bem-vindo. Jesus te abençoe. Vamos orar por esses motivos que foram colocados aqui e vamos orar para que Deus nos dê esse processo também. Reconhecer nossa miséria, confessar nosso pecado, clamar a Deus por restauração e esperar a ação do Senhor. Vamos orar por isso? Senhor, graças te damos porque mesmo em meio a lamentações, o Senhor renova a nossa esperança. O Senhor não é só o Deus da montanha, onde nós celebramos a vitória. O Senhor é o Deus dos vales, onde nós derramamos as nossas lágrimas. Porque quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Porque o Senhor restaura a nossa sorte. Ô Senhor, eu não sei como se encontra cada pessoa aqui nessa manhã, cada família, mas eu sei que o estado
espiritual da nossa nação é lamentável. Nós, Deus, nós vivemos um tempo de frieza espiritual, ó Deus, de mercadejar sua fé, de comercializar sua fé, de ignorância quanto à tua palavra. Deus, e a culpa é nossa mesmo. O pecado é nosso, ó Pai. O pecado é dos pastores, o pecado da liderança, o pecado são dos membros, ó Pai. O mundo, o país está como está, porque a tua igreja tem silenciado a sua voz do Evangelho, Deus. E nós confessamos isso. O Senhor está certo. Nós somos injustos. Mas agora mesmo o Senhor pode restaurar a nossa sorte. O Senhor pode avivar o nosso coração. O Senhor pode mudar o nosso estado, Deus. Nós clamamos por isso. E nós esperamos, ó Deus, confiadamente no Senhor, o dia em que o Senhor derramará sobre a nossa nação um grande despertamento espiritual, onde o Senhor mudará a nossa sorte e, Deus, muitos outros milagres irão acontecer no nosso meio. Porque nós cremos nisso, nós podemos clamar e nós oramos, ó Deus, pelo Rui, irmão da Débora, que está no UTI, pela intervenção do Senhor na vida dele, Pai, pela cura, pela restauração física, que ele saia de lá, Deus, que o quadro melhore, que ele saia, Deus, dessa unidade de tratamento intensivo e possa gradativamente, ó Deus, ir restaurando a sua saúde pelo poder do Senhor, pela ação, Deus, dos medicamentos, dos remédios, dos médicos. Pedimos que o Senhor abençoe cada um deles, Pai, e o Rui possa experimentar essa cura. Oramos, ó Deus, pela amiga da Fernanda, que está fazendo um tratamento com câncer, Deus, tratamento para o câncer. Também, Deus, o tio, Deus, que da Flávia, que também está fazendo tratamento, Deus, para o câncer. Pedimos que o Senhor abençoe essas vidas, restaure, renove as suas forças. Esses tratamentos são debilitantes, ó Deus, nos tornam frágeis, nos tornam fracos, eles são muito agressivos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente a saúde física, Deus, dessas pessoas. Dê a eles, ó Deus, esperança do Senhor, que eles possam passar por esse tratamento, ó Deus, novos, renovados, restaurados, para a glória do teu santo nome. Oramos, ó Deus, pela Bia e pela Amanda, Senhor, que estão enfrentando o luto, ó Deus, dos seus maridos. Deus, marido da Bia, que sofreu um acidente, marido, Deus, da Amanda, que tirou a própria vida. Ó Deus, o Senhor traga consolação, o Senhor traga, Deus, a paz do Senhor. Deus, o Senhor traga o renovo, ó Deus, sobre essas famílias. Deus, há filhos envolvidos. O Senhor abençoe esses filhos, ó Deus, que eles possam encontrar no Senhor, Deus, o Pai que vai lhes faltar agora. E que sejam, ó Deus, totalmente protegidos de toda intenção, ó Deus, maligna desse mundo, para tirá-los, ó Deus, dos caminhos do Senhor. Mas que a consolação do alto esteja sobre eles. E eles possam, ó Deus, vencer também esse luto, essa dor, juntamente com suas mães, para a glória, Deus, do teu santo nome. Oramos, Deus, pela restauração do casamento da Kênia, prima da Beth, Deus, que está enfrentando esse problema, Deus, familiar, tão grave, tão triste, ó Deus, mas que o Senhor, Deus, que é o Deus da aliança, possa trazer bom senso, Deus, juízo para esse casal, humildade, reconhecer os seus pecados, confessá-los, ó Deus, e caminharem juntos para uma restauração, Deus, em nome de Jesus. Pedimos oração pela família da Miriam, Senhor. Não sabemos, Deus, exatamente os detalhes, mas que o Senhor esteja restaurando, guardando, protegendo, ó Deus, renovando a saúde desse lar, trazendo, ó Deus, um tempo de renovo físico, ó Deus, e espiritual para essa família e para todos nós. Nos proteja também, ó Deus, das viroses, das bactérias, das enfermidades próprias desse tempo. Guarde nosso lar, guarde nossa casa. Nos dê, Deus, uma terça-feira cheia da tua presença, nós possamos desfrutar dela. É o que te pedimos, orando e agradecendo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, te dê uma semana aí abençoada, uma terça-feira cheia da presença do Senhor. Lembre-se de orar pelas nossas programações. Domingo agora às 7 horas da manhã, nosso culto da ressurreição. Venha conosco participar presencialmente. Vai ser um tempo abençoado, de profunda comunhão para nós. E certamente você sairá de lá edificado. Jesus te abençoe. Boa terça-feira. Até o nosso próximo encontro. Tchau.